Olá, estamos começando mais um Na Torcida e tem um time de futebol americano se preparando para um desafio importante. Notícias de Chapecó nos Jogos Abertos e vamos falar de um esporte que sempre brilhou nas telas e vem se tornando mais popular, o boxe. Com a gente, o Na Torcida está no ar. A gente começa essa edição falando sobre futebol americano. Os meninos do Chapecó Badgers têm jogo decisivo contra o São Miguel Indians. E a repórter Valéria Sense traz mais informações. Olá, Val! Olá Marina, olá Felipe, olá a todos que estão acompanhando Na Torcida. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Copa Oeste. A Copa Oeste reúne 3 equipes, o São Miguel Indians da cidade de São Miguel, aqui de Santa Catarina, o Erechim Coroados, que é da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, e o nosso representante aqui de Chapecó, que é o Chapecó Badgers. Até agora, na Copa Oeste, ocorreram 2 confrontos. O primeiro, que aconteceu aqui em Chapecó, foi entre o Chapecó Badgers e o time de Erechim, e quem levou a melhor foi Erechim, vencendo por 26-0, e o segundo confronto foi entre as equipes de Erechim e São Miguel do Oeste, e quem levou a melhor foi a equipe de São Miguel, que venceu por 14-6. Eu estou aqui com o vice-presidente da equipe, o Giovanni Caus, que vai me explicar um pouquinho esse sentimento da Copa Oeste. Giovanni, olá, tudo bem? Eu gostaria que você começasse me falando um pouquinho como que surgiu a Copa Oeste e como que ela se constitui. Olá, então, a Copa Oeste ela começou com o intuito de estar promovendo o esporte aqui na região, né? Como o oeste de Santa Catarina é uma região onde o futebol tradicional do Brasil é algo muito difundido, onde várias pessoas sempre acompanham todo final de semana, está desenvolvendo um esporte como o futebol americano é algo um pouquinho difícil. Então a gente tá pensando em fazer todo o empenho para estar divulgando isso. E uma dessas primeiras partes foi a Copa Oeste, né? Onde então a gente juntou ali com Erechim para dar uma competição um pouquinho mais competitiva, né? E é uma competição aí que então tá tendo uma visibilidade enorme em todo o país. Várias pessoas estão comentando sobre os jogos e tal. Várias páginas de redes sociais de todo o país estão comentando sobre os jogos e as equipes da nossa região. Então, Giovanni, eu gostaria que você me contasse como que é o sentimento de você, enquanto vice-presidente da equipe e enquanto equipe do Badgers, de estar enfrentando a primeira competição, o primeiro jogo. Então, é uma ansiedade enorme. É um nervosismo que não cabe dentro de qualquer atleta, né? São várias pessoas buscando novas experiências, são várias pessoas aí que treinam todo final de semana, treinam pesados no meio da semana, direto. Então buscando aí um destaque, buscando aí um MVP da Copa, buscando aí uma boa partida, né? E independentemente do resultado, eu sei que São Miguel aí já é uma equipe que a gente conhece já há 2 anos e é uma parceria muito boa que a gente já tem entre as 2 equipes. E a amizade que a gente tem com todas as equipes da Copa Oeste é incrível. Então, tanto a experiência dos atletas como a experiência da nossa diretoria de estar aí gerindo uma Copa, gerindo um jogo, tá indo atrás de várias coisas. Então, são coisas que somente tem a agregar na equipe, agregar nos atletas e agregar aí nas próximas competições do próximo ano. Muito bem, muito obrigado, Giovanni. E o Chapecó Badgers, ele conta com uma parceria que são as meninas do West Knicks, que são as cheerleaders que representam o Chapecó Badgers e estão acompanhando os meninos nessa competição. Eu vou conversar com a Amanda, ela que é capitã da equipe. E Amanda, olá, tudo bem? E eu gostaria que você começasse me contando o que são as cheerleaders. É uma modalidade esportiva? Como é que é isso? Olá, então, atualmente é reconhecida como uma modalidade esportiva. Infelizmente, em Santa Catarina não é muito cultural, não é muito reconhecida, não tem muita visibilidade, mas em São Paulo, Curitiba e outras regiões tem muita visibilidade. No Brasil também a gente tem um grupo de cheerleaders que é muito reconhecido, que fazem diversas apresentações, participam de eventos esportivos e a gente só tende a crescer, né? E Amanda, como que surgiu essa parceria com o Badgers? Como que vocês começaram essa relação? Então, a gente surgiu com essa parceria por conta de uma amizade em comum, né? A gente conseguiu conversar, a gente acabou se conhecendo e a parceria fechou total.
E Amanda, me conta um pouquinho como que é o sentimento de vocês de estar fazendo parte da história do Badgers, afinal é a primeira competição deles e vocês estão aí junto, apoiando o time, como que é esse sentimento? Então, também pra gente é a primeira competição, né? A gente tá muito feliz, muito empolgada, porque a gente tá tendo, tanto quanto o futebol americano, quanto os cheerleaders, não é muito reconhecido, né? A gente sabe que os outros esportes no Brasil têm uma visibilidade maior, mas a gente tem esse sentimento de trazer uma bagagem, né, para Santa Catarina, principalmente por ser o primeiro time de cheerleaders de Chapecó. A gente quer incentivar que exista mais, que crie mais essa cultura aqui no Oeste, né? Muito obrigado, Amanda. E lembrando que o jogo acontece no dia 10, no próximo domingo, a partir das 14 horas, em São Miguel do Oeste. Então tá todo mundo convidado e a gente deseja uma boa sorte aí para o Chapecó Badgers. Obrigada, Valéria. Olá, Felipe. Olá, Marina. E aí, você acompanha o futebol americano, Felipe? Eu sou um apreciador da modalidade, eu costumo assistir nas minhas horas vagas. Lógico que com esses dias mais corridos não tenho tanto tempo para assistir, mas a temporada do futebol americano iniciou recentemente, então eu eventualmente tenho acompanhado. E é bacana que ver esse movimento surgindo aqui na nossa cidade, na região, né, de times se organizando para uma modalidade que vem se tornando muito popular também, né? Sim, Marina, é uma modalidade que ainda no Brasil não tem tanta visibilidade. Nos Estados Unidos é uma das modalidades mais praticadas e é interessante que tenha uma outra possibilidade, esse movimento que Chapecó está fazendo junto a outras cidades aqui da região para conseguir estruturar uma competição e isso acaba sendo a parte mais atrativa, você ter a visibilidade de poder talvez disputar uma competição, mesmo que seja um nível regional ainda, isso talvez possa atrair outras pessoas que venham a praticar a modalidade e talvez tornar um esporte mais famoso também dentro do país. Ah, tá certo, bacana, boa sorte então para os meninos do Chapecó Badgers. Agora vamos ao nosso quadro de medalhas e tem notícias do JASC. Com 3 medalhas de ouro, 5 medalhas de prata e 2 de bronze, o taekwondo conquistou a 3ª colocação no feminino e no masculino. O ciclismo de Chapecó colocou 2 atletas no mesmo pódio. Gabriel Machado da Silva venceu a prova. Luiz ficou com a 3ª posição e Jaqueline Mendes fez a 8ª colocação. O judô feminino garantiu 1 prata e 2 bronzes. Teve bronze também para o xadrez, ouro para a equipe de tiro ao prato, que ficou também com o 2º lugar geral masculino. O bolão feminino ficou com o 4º lugar, enquanto o bolão masculino conquistou a 2ª colocação. Agora o assunto é moleque bom de bola. A Adel conquistou mais uma vez o título da competição. O moleque é o maior campeonato escolar de futebol feminino e masculino de Santa Catarina. Depois do intervalo a gente vai falar sobre boxe. É rapidinho, nós já voltamos. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Um dos principais métodos para evitar uma gravidez indesejada é o uso do contraceptivo de emergência, também conhecido como pílula do dia seguinte. Apesar de ser um método utilizado há mais de 50 anos em todo o mundo, estudos que avaliam o conhecimento de jovens e adolescentes sobre métodos contraceptivos demonstram que poucos conhecem os efeitos e as consequências do uso indiscriminado da pílula. Um dos principais efeitos adversos é a prevalência de infecções sexualmente transmissíveis. As egressas do curso de farmácia Genice Zagonel e Nayara Sabrina Farencena, no trabalho de conclusão de curso, analisaram a prevalência de infecções sexualmente transmissíveis e contraceptivos de emergência no município de Chapecó, entre os anos de 2014 e 2018. A partir do levantamento dos dados de venda em uma rede de farmácias de Chapecó, articulados com os dados epidemiológicos do município,
As pesquisadoras perceberam que no ano de 2015 houve um aumento de 35% nos casos de AIDS, 27% de aumento nos casos de sífilis em gestantes, 29% de sífilis congênita e 26% no índice de venda da contracepção de emergência. No fim da pesquisa, concluíram que o farmacêutico deve desempenhar o papel de educador na promoção da saúde coletiva. A partir disso, Janice e Nayara elaboraram uma cartilha informativa sobre as principais doenças relacionadas, dicas sobre contraceptivos em geral e de saúde com base nos dados obtidos na pesquisa. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, no ano de 2013, estima-se que 1 milhão de pessoas contraíram uma IST por dia. A estimativa anual é de 500 milhões de ISTs curáveis, evidenciando a sífilis e a gonorreia. Eu sou Ângela Bueno e este é o Uno Ciência. Até a próxima! A gente sabe o quanto você se esforça para ver o seu time jogar. O teu compromisso com o manto te arrasta quilômetros se precisar. E tua paixão, então, ela tá nos detalhes. Dentro de casa, no trabalho, na tua fé, de geração para geração. Porque a Chape nos dá motivos para sonhar. E sonhar faz parte do jogo. Quem torce pra Chape não sabe o que é viver sem ela. Seja sócio você também. Estamos de volta com Na Torcida e uma modalidade que contempla a melhora no condicionamento físico, ajuda a reduzir o estresse, fortalece o corpo, auxilia no desenvolvimento da disciplina e ainda melhora a autoestima. É sobre boxe que estamos falando. A nossa equipe foi conferir como o pessoal aqui de Chapecó trabalha tudo isso. Veja na reportagem. A luta ajuda a trabalhar tudo isso de forma eficiente em curto espaço de tempo. Os golpes melhoram a flexibilidade e a coordenação e promovem o ganho de força. Os movimentos rápidos treinam os reflexos e a velocidade. Por fim, a rotina de treinos ajuda a ganhar equilíbrio físico, mental e resistência. Com tantos benefícios, Glauber resolveu praticar boxe. Ele não conseguia mais se adaptar a outros esportes e encontrou na luta uma forma de continuar se exercitando. Me aconteceu isso com o futebol. Eu me lesionava com o futebol. Então comecei a jogar tênis. Eu me lesionava com o tênis. E aí, comecei a me frustrar um pouquinho pelo fato de eu querer fazer um tipo de esporte e todos eles me davam algum tipo de lesão. Até que um dia eu recebi um convite do Andrew, que é o nosso instrutor aqui, o proprietário da escola. Ele participa de uma escola de filosofia, da qual eu também participo. E os princípios do boxe estão muito voltados para essa questão filosófica também, de estilo de vida, de conquistas, de vitória, de superação. E conversando com ele, ele me convidou para vir um dia numa aula e eu vim numa aula, vim em 2, em 3, em 4, já estou um ano aí. E por incrível que pareça, por mais que pareça ser um esporte violento, ele não tem nada de violência, ele é muito mais uma questão de determinação, de vontade, de superação. E tanto que eu nunca mais me lesionei e estou aí me sentindo bem fisicamente, mentalmente também. Além de todos os benefícios, é uma modalidade inclusiva e democrática. Tem espaço para todas as idades e biotipos. Para Rubens, o boxe representa o sonho de ser um atleta. Eu comecei já faz tempo. E eu comecei assim, né? Eu ia de manhã e voltava e ia para a escola. E sempre que eu ia, o professor ensinava a lutar, tudo e tal. E era bem legal, assim, de eu aprender novas coisas. Cada vez que eu lutava era mais empolgante para eu. Porque um dia eu quero ser que nem os outros lutadores que lutaram, assim. Esse aí é o sonho que mais quero ter. Na busca por uma vida mais saudável, com disciplina, foco, confiança e bem-estar, Fabiano começou no boxe. Ele é atleta há 2 anos e vai representar Chapecó nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Vai competir na categoria até 69 quilos e está empolgado para a competição.
A gente tenta não criar tanta expectativa, mas é difícil, porque como é a primeira vez que eu estou participando de um evento assim, eu não posso dizer que não vou ser hipócrita de falar que eu não estou com frio na barriga e tudo mais, porque é normal, né? Mas acredito que por a gente ter mantido já meio que uma constância, né, nessa questão de treino, de disciplina na academia, realmente é uma preparação para um evento divertido, porque a gente vai unir mais as pessoas pelo esporte, e isso acaba aliviando um pouco a tensão que é esse negócio assim, de competição e aquele medo e tudo mais. E pela primeira vez, o boxe vai participar do JASC, uma oportunidade de mostrar essa modalidade que trabalha corpo e mente, através de princípios que vão muito além do combate. O boxe é uma ferramenta, é um movimento, né? Então não deixa de ser uma ginástica, né? O como você usa isso é que vai definir se é bom ou se é ruim, né? Então a gente busca trazer esse movimento de uma forma saudável, né? Tem a luta, tem a parte da competição, mas isso é a parte, né? Antes disso tem o esporte boxe, tem a ginástica, tem o movimento, tem os treinamentos, né? Tem a cortesia, o respeito, que é muito profundo no esporte, né? E para quem ainda associa o boxe à violência, é só dar uma olhada nesse pessoal treinando para perceber que é justamente o contrário. Um dos ideais do esporte é justamente desenvolver a inteligência emocional e o autocontrole. Tudo na vida precisa de um pouco de persistência, né? E quem pratica boxe realmente prova isso todos os dias, né? Ser persistente. E o fato de estar aqui, faça chuva ou faça sol, enfrentando diariamente novos desafios e novas provas, né, já é uma superação por si só. E a gente acaba levando isso para o dia a dia da nossa vida, porque todo dia tu acorda e tem obstáculos para enfrentar e tem conquistas a fazer, e aqui no boxe também. E existe uma filosofia por trás disso também, né, de incentivar o aluno, de provocar o aluno para ele se superar e vencer a si mesmo, se conhecer cada vez mais, conhecer os seus limites. Enfim, né, é um esporte muito mais do que completo. Sabe? Ele, como digo, é para o corpo, para a alma e para a mente. O boxe é um dos esportes mais praticados no mundo e tem uma longa história. Surgiu na Grécia, foi introduzido nas Olimpíadas em 668 a.C., também foi popular no Império Romano, mas foi em 1880 que ressurgiu na Inglaterra. E de lá para cá se popularizou pelo mundo e conquistou muitos adeptos. Considerado um esporte milenar, o boxe consagrou muitos atletas nas últimas décadas. Entre eles os maiores nomes da história, como Muhammad Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather Jr. e Júlio César Chaves. Muitos brasileiros também se destacaram, como Éder Joffre, Luiz Faustino Pires, Cervelino de Oliveira, Adilson Maguila Rodrigues e Acelino Popó de Freitas, entre outros grandes nomes do esporte. Já o cinema sempre teve grande paixão pelo boxe. O esporte foi tema de filmes premiados, como O Conflito de Duas Almas, Touro Indomável, Ali e Rocky, o Lutador, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme e melhor roteiro em 1977. E aqui no estúdio hoje a gente recebe o Andreu Matos, treinador de boxe, e o João Vicente Kramer também, que é atleta da modalidade. Olá, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Tudo certo. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre boxe. Eu queria conhecer um pouquinho da história de vocês com esse esporte. Por que vocês escolheram o boxe? Então o boxe se originou aqui na região de Chapecó, vindo pela uma escola pernambucana, que foi a Pratique Boxe Brasil, do meu professor Wandir Oliveira, né? E ele deixou boas bases para que a gente continuasse esse trabalho, né? Tanto que ele foi o primeiro federado da região, né? E a partir dali a gente adotou a escola e começou a desenvolver a metodologia na região, né? Certo. E você, João? Eu entrei no boxe esse ano, na verdade, há pouco tempo, mas eu fui trazido pelo evento que a Nobre Arte faz durante o ano, que é o Ring Festival, que possibilita os atletas da Nobre Arte a
experienciarem uma luta mesmo, né, como com juízes, tudo certinho, os pontos. E eu acabei me apaixonando por aquilo, eu já lutava antes outras modalidades. E eu vim pro boxe para realmente melhorar o físico, melhorar questões de estresse, questões de dia a dia, levar essa filosofia que o Andrew e a Nobre Arte traz, né, para os alunos todos os dias no treino. Certo. Vocês já praticavam, então, outros esportes quando cruzaram o caminho com boxe aí? Olha, eu pratiquei karatê por muito tempo, já lutei em estaduais de karatê e tudo mais, mas hoje em dia só o boxe mesmo, que é realmente minha paixão durante a semana ali, é o que me faz, é o que me move. Certo. Andrew, quais têm sido os principais objetivos que os alunos têm buscado o boxe? Por que buscar essa modalidade? A gente já viu aí que tem inúmeros benefícios, mas o que vocês veem, os porquês que as pessoas têm buscado isso? Bem, eu acho que a primeira procura é saúde, né? É bem-estar, é atividade física, né? Mas quando o pessoal toma contato com o aspecto filosófico, com essa ideia de ferramenta de desenvolvimento humano, eles começam a trabalhar algo mais amplo, né, no esporte, que talvez seja essa ideia do contato com a dor, a relação com a fadiga, né, a relação com o estresse, a preguiça, né? E então, por esse motivo que o boxe se destaca como outra ferramenta, né? Além da que é vista nas mídias, que é vista na própria luta, né? E as pessoas adotam de uma maneira um tanto quanto apaixonante, como foi para mim, né? Que é ver essa amplitude que o esporte traz, né? Para você, João, que já tem um histórico aí praticando outro esporte, quando você começou no boxe, está fazendo aí 1 ano, né? Que benefícios, que mudanças você tem percebido na tua rotina, no teu dia a dia? Olha, principalmente a questão de não se cobrar tanto, sabe? O boxe para mim é ir lá e fazer o melhor que eu posso ser. Não o melhor da academia, o melhor de Chapecó. Ser o melhor que eu posso ser. Então, ser o melhor que eu posso, todo dia que eu acordo de manhã, para mim isso aí me tirou de uma inércia que eu estava vivendo, né? Que me ajudou em várias questões sociais também. E então me impulsionou de várias maneiras o boxe nesse sentido. Certo. Andrew, a gente quem acompanha um pouco mais a modalidade vê que tem 2 vertentes do boxe, o boxe olímpico e o boxe que é chamado de profissional. Tu poderia explicar um pouco para as pessoas qual a diferença ou as principais diferenças dessas 2 vertentes do boxe? Então, professor, eu acho que a primeira ideia que se nota é a intensidade, né? O boxe olímpico, você luta 3 rounds de 3 minutos por 1 de descanso, né? Tanto a nível nacional quanto a mundial, né? O boxe profissional, você chega a lutar até 12 rounds de 3 minutos, né? Sem capacete, com luvas menores. Então, é a prize fight, né? A luta pelo dinheiro, né? O boxe olímpico já é mais aquela ideia da honra, né, do esporte antigo, enfim, lutando pela polis, né, tem outra ideia. Agora você, Andrew, que trabalha, né, com o esporte, durante algum tempo se tinha uma visão que associava o boxe à questão da violência, né? Como é que vocês vêm trabalhando para desmistificar isso? Eu acho que, primeiramente, trazendo o boxe como atividade física, né? Ginástica, como saúde, como bem-estar, né? E dentro disso, trabalhando as virtudes, né? O respeito, a cortesia, que às vezes aos olhos parece que não existe, mas existe muito, né? Entre 2 lutadores, entre 2 parceiros de treino, né? E devagar a gente vai, assim, plantando uma semente, né? Falando para o pessoal, mostrando para o pessoal através do exemplo que aquilo não é só pancadaria, não é só o que aparece na TV, né? Você percebe que vem mudando esse cenário? Eu acho que sim, eu acho que a gente está se elucidando cada vez mais com a informação, com as trocas de ideias, né? E está buscando fazer coisas mais sinceras com o tempo, né? Trazendo mais relação humana às coisas, né? Ao trabalho, às atividades.
Como é que é, para quem não conhece a modalidade, como é que é estruturada uma aula ou um treino de boxe? Desde a gente vê que tem toda uma questão técnica, mas também tem uma questão de regras, tem uma questão física envolvida. Então, como é que vocês pensam, como é que vocês estruturam essa aula ou esse treinamento de boxe efetivamente? Então hoje a gente tem a nossa metodologia, que é a metodologia da Nobre Arte, né, voltada ao boxe recreativo. É claro que as nossas bases são de boxe competitivo, que foi de onde eu vim, que foi de onde o meu professor veio, só que a gente traz isso para o aluno geral, para a pessoa que tem uma rotina de trabalho e quer, enfim, se inspirar, quer emagrecer, quer buscar outras vertentes da sua resistência, né? E dentro disso a gente trabalha as partes técnicas, as partes lúdicas do esporte, né, o condicionamento físico, enfim, essas ideias. João, como é que você encaixa hoje o boxe na tua rotina? Como é que é a tua rotina de treinos? Olha, a Nobre Arte ela tem uma diversidade de horários bem grande, então como eu posso ir em qualquer horário disponível deles, é bem tranquilo, às vezes após a faculdade, às vezes cedo de manhã, e dependendo do horário do dia me beneficia de formas diferentes, né? No início do dia mais disposto durante o dia, se não à noite um sono melhor, e também tentando conciliar a alimentação, né? Porque querendo ou não é um esporte pesado, assim, é um treino difícil, lógico que cada um dentro dos seus limites, mas eu tento me esforçar sempre ao máximo, então se torna algo cansativo. Então tem que conciliar toda essa questão de rotina de trabalho, de estudos, mas mesmo assim os benefícios valem a pena. Ai, que bom, que bom. Agora, Andrew, a gente tem visto também muitas mulheres procurando o boxe como uma atividade física, como uma atividade esportiva, né? Você percebe também na academia essa procura também grande de mulheres pelo boxe? Com certeza, com certeza. Eu acho que a mulher vem conquistando seu espaço, já não é de hoje, né? E quando ela toma contato com o esporte, que é um estereótipo, né, ela se sente mais engrandecida ainda, né? Que como é um esporte de luta, ele é algo meio que transcendente, né? A pessoa está lutando, ela está colocando uma força, ela está colocando uma agressividade para fora, né? Então a mulher ela se ressalta de uma forma impressionante, assim, né? A gente vê alunos que têm depoimentos do tipo, consegui me colocar melhor no trabalho, consegui falar com o meu chefe. Então, a luta ela traz isso, ela traz uma conduta, uma postura, né? E as mulheres, enfim, adotam isso de uma maneira muito interessante, porque é a leveza, né, daquele lado feminino, com a força de um esporte que é masculino, né? Então, você traz um complemento interessante, assim. Aproveitando o gancho, como é que as crianças se inserem? Você acabou de falar que vocês trabalham numa filosofia muito mais recreativa e isso favorece também que as crianças se engajem nisso. Como é que é feito o trabalho com esse pessoal que está iniciando, digamos assim, no boxe e tem uma idade menor? Perfeito. Eu acho que como o João falou, cada um tem o seu ritmo, tem a sua etapa ali, né? E uma criança não é diferente, mas ela vai trabalhar de uma forma muito mais lúdica, muito mais com a brincadeira, né? Ela vai trabalhar com jogos de boxe, né? Ela vai trabalhar com o exemplo do pai batendo um saco de pancada. Então se cria uma seriedade muito interessante para ela, porque numa aula só infantil, ela só brincaria, né? E numa aula que é mesclada, ela brinca e treina sério. Então traz uma ideia de respeito, assim, sabe, pelo ambiente, assim. E vocês trabalham com faixa etárias muito diferentes também ali na academia? Dos 6 aos 80 anos. Olha só, então quer dizer que é para qualquer idade. Isso. Tem alguém que não possa fazer? Tem alguma contraindicação? Restrições médicas, né? A gente sempre pede para falar com o seu profissional de saúde, ver o que pode fazer, o que não pode fazer. A gente adapta muito o treino, né, para lesões, enfim, restrições fisiológicas, né? Mas isso é muito colocado, assim, né? A pessoa faz o que ela consegue fazer, né? A gente já teve casos, assim, que a ciência não pôde explicar, né? De pessoas com derrame,
né, de pessoas com muitas complicações e conseguir fazer um treino. Pela simples força de vontade de querer fazer aquilo, é bem interessante, né? João, você falou antes que um dos fatores que te motivou a seguir no boxe foi a própria competição interna que a academia organiza. Como é que é essa questão de competições aqui na nossa região? O boxe, como a gente falou, é um esporte que embora seja muito antigo, não tem tanta tradição no nosso país. Então, existem competições organizadas além dessa competição interna da academia? Como é que funciona isso? Olha, aqui em Chapecó e região, agora a gente vai ter o JASC principalmente, né? Que agora tem o boxe, mas normalmente acho que o Andrew é o padroeiro aí de Chapecó no boxe, trazendo outras cidades, trazendo outras academias, outros atletas para trabalhar com a gente. Então ainda é um cenário bem de nicho, assim, bem pequeno, mas que está se expandindo, né? Como a gente está vendo, e a gente não pretende parar, não. E essa participação no JASC representa muito, né, para a modalidade? É inédito, né? É o primeiro ano da modalidade na competição, então ela é muito significativo, né, para o boxe se inserir junto ao município, né, para dar movimento à modalidade, né? E a gente vai com 3 atletas representando o município, né? E, enfim, tentando representar mesmo, tentando honrar essa região que tanto nos proporciona, assim, né? Porque a gente é bem orgulhoso, assim, quando vai para os eventos, leva bandeira e tal, fala muito da cidade, né? Porque é diferente, o nosso boxe é diferente, ele surgiu aqui, ele não surgiu nos Estados Unidos, ele surgiu aqui. Ai, que bacana, que legal. Vocês falaram muito nessa questão dos fundamentos filosóficos do boxe, né? Dessa questão de ser uma filosofia. Para a gente encaminhar nossa conversa aí para o encerramento, eu queria saber o que representa, então, para vocês, na vida de vocês, o boxe? Olha, como eu disse, para mim, eu acordo com objetivos, né? E esses objetivos, quem me ajudou a traçar foi o boxe. O Andrew sempre cobra muito da gente, sabe? Para melhorar tanto o aspecto técnico, quanto o aspecto de você estar presente tanto de mente e corpo no treino. E você estar presente de mente e corpo em qualquer atividade que você faz no dia a dia faz muita diferença, independente do que seja. Então é esse aspecto principal que eu levo para a minha vida. Principalmente foi o que me fez mudar várias coisas em razão do boxe especificamente. Ah, que bacana. E para você, Andrew? Eu acho que é um grande alicerce, assim, né? Um grande cerne, assim, na minha vida, né? Depois do boxe, tudo tomou um sentido, tomou um rumo, né? É uma ferramenta magnífica, assim. Ela me trouxe vida, né? Ela me trouxe potências. Ela me fez entender melhor quem eu sou e o que eu vim fazer aqui, sabe? Olha só, Felipe, tem mais alguma coisa? Eu acredito que é algo que é bem interessante. Eu sempre gostei de boxe também, é uma modalidade que às vezes a gente tem que quebrar um pouco esse estereótipo da questão da violência e ir muito mais por esse lado que é um esporte, que tem regras, que você vai seguir essas regras e, como o Andrew falou, pode ser uma ferramenta também para a pessoa talvez se encontrar e acreditar que é possível superar barreiras. Então, eu gostaria de parabenizar pela vossa iniciativa, por ter uma metodologia própria de treinamento também. Eu acho que isso é bem importante para a gente trabalhar com diferentes modalidades que fogem um pouco do trivial. Muito obrigada, meninos, pela presença, por terem contado um pouquinho mais para a gente aqui da experiência de vocês e do quanto o boxe foi e é importante na rotina de vocês. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, boa sorte também nos Jogos Abertos. A gente vai ficar aqui torcendo pelo desempenho dos nossos atletas e para que a modalidade também se consolide, né, como integrante dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Perfeito. Obrigado pela oportunidade, Marina. Obrigado, professor. Estamos sempre de portas abertas. O programa desta semana está encerrando. Obrigada pela sua companhia. Na próxima quinta a gente está de volta. Até lá. Até.